O livro do profeta Sofonias. Sofonias viveu durante as últimas décadas do Reino do Sul de Judá. Foi quando o rei Josias tentou realizar uma mudança real na terra, removendo ídolos e restaurando o templo para a adoração do único Deus de Israel. Mas Israel estava longe demais. A adoração a outros deuses estava enraizado demais na vida do povo. E acabou que o orgulho de Josias o levou a uma morte trágica no campo de batalha, quando ele colocou Jerusalém em rota de colisão com a Babilônia. E Sofonias tinha previsto tudo isso. Ele advertiu os líderes de Jerusalém durante anos, e esse pequeno livro é uma coletânea de poesias que resumem sua mensagem. Ele foi criado com 3 partes principais. A primeira se concentra no dia do julgamento do Senhor sobre Judá e Jerusalém. A segunda parte é sobre o dia do julgamento do Senhor sobre as nações e Jerusalém novamente. E a terceira parte explora a esperança que resta para as nações e para Jerusalém do outro lado do julgamento de Deus. A primeira sessão começa com a chocante inversão de Gênesis 1. Assim, o mundo bom e ordenado de Deus voltará à desordem, às trevas e ao caos, tornando-se inabitável mais uma vez. E quando você continua a ler, percebe que Sofonias desenvolve todas essas imagens poéticas poderosas para descrever como o mundo de Jerusalém vai acabar. Todas as instituições da cidade serão destruídas por adorar os deuses dos cananeus. Todos os líderes que perpetraram a injustiça, todos os centros econômicos onde empréstimos e trocas tortuosas ocorreram, tudo isso acabará junto com as muralhas da cidade. Sofonias desenvolve essas imagens quase apocalípticas para mostrar o significado do que vai acontecer. Tudo se refere a um grande exército que está vindo para acabar com Jerusalém. É interessante que Sofonias nunca menciona qual exército Deus usará para trazer esse julgamento. Mas sabemos dos outros profetas, Miqueias ou Abacuque, que é a Babilônia. Mas Sofonias nunca menciona isso, pois ele quer destacar o papel de Deus em orquestrar a ascensão e a queda da cidade. E na verdade é isso que dá esperança a Sofonias. Não que Jerusalém como um todo possa evitar o seu destino, mas no poema final da seção 1, ele clama a todos em Jerusalém que busquem o Senhor. E ele diz que estes serão os remanescentes fiéis, as pessoas que poderiam ser poupadas caso se arrependam. Na segunda sessão, Sofonias amplia seu foco para incluir as nações ao redor de Judá, assim como os filisteus ou moabitas, os amonitas e até os assírios. Ele acusa todos eles de corrupção, violência e arrogância. E ele prevê que todos eles também cairão diante da Babilônia. E o mais chocante é que o grupo final de pessoas visado nessa sessão são os israelitas em Jerusalém. É como se os líderes, profetas e sacerdotes de Israel fossem tão corruptos e violentos, tão afastados do seu Deus, que nem os reconhecesse mais como seu povo. E assim essa sessão termina com a decisão final de Deus. Ele diz que vai reunir todas as nações, incluindo Jerusalém, e derramar sua indignação ardente. A justiça de Deus se torna esse fogo consumidor que devora o mal da terra, que é realmente intensa. E assim, a seguinte linha que nos leva à parte final do livro vem como uma surpresa total. Descobrimos que esse fogo ardente do julgamento divino não visa destruir as pessoas. Pelo contrário, seu propósito é purificar as nações, inclusive Jerusalém. Então, a sessão começa quando Deus diz que ele vai curar e transformar as nações rebeldes em uma única família unificada. E que depois de serem purificados, eles vão se desviar de seu mal e invocar o nome do Senhor. Essas imagens apontam para o cumprimento da promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, de que Deus encontraria uma maneira de abençoar as nações, inclusive Jerusalém. A conclusão do livro enfoca a restauração da cidade no centro das nações. A presença de Deus está na cidade restaurada, junto com aquele remanescente fiel que foi humilhado e transformado pela misericórdia de Deus. E eles são chamados para cantar e se alegrar. E então, nessa imagem impressionante, nos é dito que Deus é um poeta que também quer cantar. Seu Deus viverá entre vocês e comemorará com vocês com cânticos de alegria, diz Sofonias. O poema de encerramento do livro termina com essas imagens muito poderosas sobre Deus, reunindo em sua família os excluídos, os pobres e os aflitos, onde os exalta em um lugar de honra. E é assim que o livro termina. Esse pequeno livro de Sofonias contém algumas das imagens mais intensas da justiça e amor de Deus entre todos os profetas. A sua justiça é sobre a sua paixão em proteger e resgatar o seu mundo do horror do mal humano e da violência. Deus não tolerará as coisas horríveis que os humanos fazem uns aos outros e ao mundo dele.
Mas ele traz essa justiça para restaurar e criar um mundo onde as pessoas possam florescer em segurança e paz por causa do seu amor. E assim Sofonias nos força a unir esses dois aspectos do caráter de Deus, a sua justiça e o seu amor. E ele quer que descubramos juntos que eles contêm a esperança futura do nosso mundo. E é disso que se trata o livro de Sofonias.